Sem a pretensão de uma aula sobre o assunto, para efeito preliminar à proposta que vou fazer, gostaria de relembrar, juntamente com os senhores e senhoras senadores, antigas lições sobre a ideia de democracia, esta forma de governo tão deficiente, mas que ainda se revela insubstituível. Como somos, na definição de Aristóteles, anthropos politikon, isto é, animais gregários, societários, era natural que buscássemos desde cedo regras de convivência. Temos, assim, a ágora grega, onde os cidadãos, diretamente, sem intermediação ou representação delegada, decidiam os destinos da sociedade. E eram, senador Maranhão, remunerados por disporem de seu tempo e afazeres para participarem da Assembleia. Daí a origem, pelas mãos de Péricles, dos proventos dos parlamentares, hoje existente no mundo inteiro. É claro, com o tempo, pela impraticabilidade do exercício democrático direto, instituiu-se a representação delegada. Pelo voto, o povo escolhe quem legislará em seu nome. Mas, desde que estabelecida a democracia representativa, conviveu com críticas aos limites de seu exercício. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, tido como o pai da democracia moderna, na sua obra mais conhecida, O Contrato Social, lançado em 1762, desdenha a tão decantada democracia representativa inglesa. Dizia ele: o povo inglês acredita ser livre, mas se engana redondamente. Só é livre durante a eleição dos membros do parlamento. Uma vez que estes são eleitos, o povo volta a ser escravo. Não é mais nada. Para Rousseau, a soberania popular não pode ser representada pela mesma razão de que ela não pode ser alienada, nem representada, nem alienada. Essencialmente, a soberania consiste na vontade geral, e esta vontade geral jamais pode ser representada, dizia Rousseau. Logo, deduzia: os deputados não são e nem podem ser representantes do povo, porque eles não são mais que comissários do povo e, assim, não podem concluir nada definitivamente. Com esta crítica radical à democracia representativa, afirmando que os parlamentares não podem concluir nada definitivamente, Rousseau retoma a ideia da democracia direta e revive o conceito de mandato imperativo. Segundo Rousseau, a soberania popular implica uma concentração de poderes nas mãos do povo, a tomada de decisões através da democracia direta e a eleição de simples comissários exercendo o poder em nome do povo. No entanto, e aí quem fala é Norberto Bobbio em seu livro O Futuro da Democracia, Rousseau também estava convencido de que uma verdadeira democracia jamais existiu nem existirá, pois requer condições difíceis de serem reunidas. Por exemplo, exigiria um Estado muito pequeno, com poucos habitantes, no qual o povo facilmente reunir-se-ia e cada cidadão poderia conhecer todos os demais. Exigiria
uma grande simplicidade de costumes que impediria a multiplicação dos problemas e as discussões espinhosas. Por fim, exigiria uma grande igualdade de condições e fortuna entre os cidadãos. Rousseau, como cita Bobbio, concluía: se existisse um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. Mas um governo assim perfeito não é feito pelo e para os homens. Com sua crítica radical à democracia representativa, decretando que os parlamentares não podem concluir nada definitivamente, Rousseau retoma a ideia de democracia direta e revive o conceito do mandato imperativo. O que é, afinal, o mandato imperativo? Menciono dois juristas brasileiros que trataram do assunto. Diz Darcia Zambuja: o mandato imperativo obriga o eleito a seguir fielmente as instruções que lhe são dadas pelos eleitores. Por meio da existência do mandato imperativo, o povo tem o poder de ditar o seu plano de governo, o qual deverá ser observado pelo governante, sob pena do mesmo ser destituído do cargo. Agora, o mestre Paulo Bonavides. O mandato imperativo sujeita os atos do mandatário à vontade do mandante, transformando o eleito em simples depositário da confiança do eleitor. Juridicamente, equivale a um acordo de vontade ou a um contrato entre o eleito e o eleitor, e politicamente reconhece a supremacia permanente do corpo eleitoral. Nas primeiras décadas deste século, e na sequência da Segunda Guerra Mundial, o sindicalismo italiano, especialmente sua corrente anarquista, adotou o mecanismo do mandato imperativo para impedir que dirigentes se acomodassem ou traíssem os compromissos com as suas bases. Por votação direta, os trabalhadores ou confirmavam ou destituíam a direção sindical. Uma espécie de referendo revogatório. Quer dizer, a ideia do mandato imperativo está vinculada à ideia do recall, da revogação do mandato concedido, do cancelamento da representação, da retirada da delegação por quem deu, o povo. Desse ponto de vista, a presidente Dilma poderia ser afastada do cargo por não ter cumprido os compromissos que assumiu com o povo brasileiro em 2014. Mas nunca, jamais, por crimes de responsabilidade que todos sabemos, inclusive a oposição, ela não cometeu. Na verdade, a oposição pouco se dá se a presidente cumpriu ou não cumpriu o programa acordado com os eleitores, mesmo porque a oposição era contra aqueles compromissos e, no fundo de sua alma neoliberal, o que a Dilma faz os satisfaz. Mas, pior ainda, é que o pretenso governo que quer tomar a cadeira da presidente Dilma quer fazer. Se a presidente poderia ter a sua delegação revogada, imaginem a tremenda ilegitimidade de um governo que nasce de um golpe parlamentar, cujos protagonistas saem por aí a encomendar programas aos bancos e às federações patronais, ao mercado. Além de um governo sem consenso e sem compromissos nacionais, populares e democráticos, apartado, longe da soberania e da vontade popular. Definitivamente não. Da mesma forma para um governo assim nascido assim, não. O que legitimaria, então, um novo governo? Apenas, senador Magno Malta, novas eleições. O povo
é que deve decidir. Novas eleições com a instituição do mandato imperativo, isto é, com a submissão do eleito a referêndum popular para chancelar ou não o seu mandato. Decorrido determinado tempo da eleição, 1 ano, por exemplo, senador Caiado, por requerimento, talvez, de 2/3 do Congresso, ou por requerimento de 10% dos eleitores, o presidente da República seria submetido a uma avaliação popular. Soberanamente o povo decidiria a continuidade ou não de seu governo. Caso o eleito não tivesse cumprido o que fora pactuado com o povo durante o processo eleitoral, ele teria o seu mandato cancelado e nós teríamos novas eleições. Enfim, com o mandato imperativo, os governantes serão escolhidos para realizar determinado programa que, não executado, custará o mandato deles. A decisão é sempre do povo. O povo escolhe, o povo destitui, o povo entroniza, o povo derruba. Com a possibilidade de revogação do mandato presidencial, não correremos o risco, ou será menor o risco, de se prometerem certas coisas na campanha eleitoral e praticar coisas completamente diferentes durante o governo. Se o candidato pretende governar, por exemplo, para o mercado financeiro, para os ricos e poderosos, se o candidato pretende lanhar o lombo do trabalhador, tirando-lhe o emprego, revogando direitos trabalhistas e previdenciários, o candidato terá que defender estas ideias e lutar para convencer os eleitores e dar-lhes o tempo para implantar esse programa liberal. Os eleitores devem dar-lhe o tempo. Não teremos, então, discursos inflamados contra o desemprego, ao mesmo tempo em que se defende a flexibilização da CLT e das leis previdenciárias. A terceirização, a mudança da política do salário mínimo, as restrições aos sindicatos e mais. Não teremos veementes protestos contra os juros altos, ao mesmo tempo em que se defende com unhas e dentes o mercado financeiro. E tem-se os bancos como as vacas sagradas, intocáveis do sistema. Não teremos aquelas arengas incandescentes sobre os investimentos em saúde, educação, saneamento, segurança, infraestrutura, ao tempo em que desvinculam receitas, estabelecem tetos para os gastos públicos, cingem os bancos estatais com camisas de força para garantir os numerários para pagamento da dívida pública. Não mais trapaças, não mais promessas enganosas e mirabolantes. Utopia, senhores, de forma alguma. Se somos sinceros e queremos de fato mudar as coisas, é o caminho. Senhores e senhoras senadores, afunilam-se cada hora mais os caminhos para a salvação do mandato da presidente Dilma. Se minha posição contra o impeachment é uma posição há muito consolidada, inamovível, não tenho os olhos fechados a ponto de desconhecer o que se desenha à frente. Diante disso, apelo à presidente, não que desista, e sim que abra uma janela de esperança para o país, convocando novas eleições presidenciais para outubro desse ano. Consumado o golpe parlamentar, empresarial, midiático, poderemos ter no comando da República o mais deslavado, cruel e impiedoso governo neoliberal. Não que o governo da presidente Dilma seja um primor, o suprassumo do progressismo, um paladino destemido das causas nacionais e populares. Não, realmente não é. Mas o que se vislumbra nas frestas da conspiração é o retrocesso, é a marcha a ré rascante, violenta no pouco que se avançou. Excelência, me concede uma Concordo com Dom Mauro Morelli, bispo emérito
da Diocese de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, quando ele afirma: em um longo processo de negociação e concessões, foram distribuídas volumosas migalhas sem medidas estruturais promotoras da cidadania. É a negação do governo que se fez até agora. Pois bem, com um previsível governo neoliberal, nem mais migalhas teremos. Presidente Dilma, ainda é tempo de salvar o Brasil de uma desgraça maior. Presidente Dilma, convoque, através de uma emenda constitucional, novas eleições, para que o povo, e não um parlamento desmoralizado pelas denúncias de corrupção e refém de financiadores de campanha, decida. O povo decide. A soberania é popular. Nós somos comissários do povo. A representação popular é indelegável. E se vamos discutir um novo modelo de sociedade em contraposição ao Estado Social, que essa decisão não seja feita nas antessalas dos bancos, nas federações de indústria, mas seja feita numa discussão ampla, diante do eleitor, da sociedade e do povo brasileiro. Dilma, eleições já. Com prazer, concedo uma parte ao senador Caiado. Com a condescendência da mesa. Discorreu sobre toda a história e mostrou realmente como tem sido a evolução das representações nos congressos, nas assembleias, instaladas aí no decorrer de todos esses anos que Vossa Excelência historiou muito bem. É importante que seja dito que nós nunca fomos refratários ao recall. Nunca existiu nenhuma resistência ao recall. Até porque concordo plenamente da necessidade do candidato ter o compromisso de colocar em prática aquilo que ele falou. Concordo plenamente com Vossa Excelência, senador Requião. Só que num sistema proporcional de lista aberta, Vossa Excelência sabe que é totalmente incompatível um recall ser implantado. Mas no caso específico da Presidente da República, que Vossa Excelência faz referência, eu concordo plenamente que tem esse compromisso. E é diante desse compromisso que eu pergunto Vossa Excelência, se no decorrer desses anos todos, tá certo, foi induzida a população a um ganho irreal, a um desemprego que há uma inflação ascendente, há uma situação de aumento da conta de luz, de diminuição do poder aquisitivo do cidadão. Eu pergunto a Vossa Excelência, qual é que é realmente, então, o compromisso que a presidente Dilma tem entre aquilo que ela disse no palanque, na televisão, nos debates e o quadro real de hoje? Então, eu acredito que até um recall seria mais fácil de nós retirarmos a presidente Dilma deste momento e não seria necessário o impeachment. Mas só que a Constituição brasileira, ela não prevê o recall, ela prevê exatamente o impeachment. Agora, se nós formos mudar as regras da Constituição, eu me coloco inteiramente à disposição de Vossa Excelência para debatermos esse assunto, que é um assunto do qual eu tenho um interesse especial por já debatê-lo a longa data desde a Câmara dos Deputados. E só para concluir, eu quero deixar claro que a Constituição brasileira, ela prevê a condição do vice-presidente. Nós não temos a prerrogativa no Congresso, por emenda constitucional, de aumentar mandato de quem quer que seja e nem diminuir o mandato. Mas nós estamos abertos ao debate, é lógico, sem infringir as normas constitucionais. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concedeu. Boa parte, senador. O caminho é esse. Eu não defendo a fidelidade da Presidente da República aos seus compromissos de campanha. Pelo contrário, eu acho que ela acabou governando com os princípios programáticos dos seus adversários eleitorais. E esse foi um erro brutal. Eu, desde o primeiro dia que assumi o meu mandato no Senado, tenho feito críticas à política econômica do governo. E talvez eu seja o único senador que tem feito críticas persistentes, coerentes, estruturadas. Mas o que eu vejo hoje
é que companheiros que estavam no Ministério, companheiros que eram líderes do governo, companheiros que apoiaram todos os erros em todos os momentos, repentinamente querem o impeachment. Não pelo crime de responsabilidade, que realmente não existe no caso das tais pedaladas, que são um artifício contábil para resolver um problema orçamentário. Mas querem por um conjunto de circunstâncias que tiraram da presente a popularidade. A guerra midiática, a oposição dos bancos e o desejo fundamental do poder. Porque, na verdade, eles concordavam com isso até agora. Nós tínhamos o vice-presidente da República e 6 ministros. E, de repente, eu vejo os vice-líderes do governo se declarando a favor de um impeachment sem pé nem cabeça. Então, houve uma infidelidade ao mandato. Eu deixo isso claro e digo com toda clareza e sem subterfúgio. Mas eu não acho legítimo que assuma um governo que está elaborando um projeto nas antessalas dos bancos, contratando economistas ligados ao capital financeiro, e que pode mudar os rumos de um projeto nacional. O povo brasileiro tem que se pronunciar a respeito disso. O PMDB deveria estar fazendo reuniões com as suas bases, com seus economistas e discutindo amplamente um caminho para um Brasil soberano, para um projeto nacional. Mas não, o que eu vejo é uma negociação por cima. Se negocia com banqueiros, com economistas ligados ao capital financeiro, e a única proposta que eu vejo em todas as interpelações e manifestações, inclusive do nosso presidente do partido, Romero Jucá, foi combater o Estado Islâmico, o bolivarianismo e mais não sei o quê. Uma incoerência total e absoluta, jogando com prejuízos estabelecidos pela mídia no imaginário popular. Nós não... Um minuto, senador Requião. O Brasil acha que o governo não tem dado certo. Está achando, pela imposição da mídia, pelo jogo do grande capital, pelos interesses geopolíticos sobre o nosso petróleo. Vamos abrir uma discussão, e essa discussão tem que ser feita com a sociedade, que apresente o meu PMDB um projeto de governo, mas um projeto discutido com o partido, com a sua base social. Não com os economistas dos bancos, não com os interesses de empresários que querem lucros absurdos e que propõem uma única coisa: a defesa absoluta do capital. Nenhum imposto, senador Otto, nenhum imposto eles querem. Eles querem corte no salário, na previdência social, corte na educação. É a predação do trabalho em favor do capital e o fim de um projeto de Estado social. O que está acontecendo aqui acontece no mundo. Acabou com a Grécia, com a Espanha, com a Itália. É uma guerra, a guerra de reavivamento do capital diante do avanço do Estado social que surgiu no mundo depois da derrota do nazismo, principalmente na Europa. Com prazer, concedo uma parte ao senador Otto Alencar. Senador, se possível. Roberto Requião, queria parabenizar Vossa Excelência pela lucidez do seu pronunciamento, como sempre, aliás, bem próprio para esse momento. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz que há 15 dias atrás o maior partido do Brasil, que é o PMDB, o partido de Vossa Excelência, tinha as 7 ministérios e participava ativamente do governo. Só que, com os fatos que aconteceram recentemente, eu entendo que já existia há muito tempo, dentro da própria estrutura do governo comandada pelo PMDB, uma grande articulação se chegar a esse ponto que se chegou hoje. Eu fui conselheiro do Tribunal de Contas do município do Estado da Bahia. Conheço bem a lei de responsabilidade fiscal. O que eu queria perguntar, não deu para perguntar, mas vou perguntar ao nobre senador Antônio Anastasia, que é o relator, onde é que ele pontua na lei de responsabilidade fiscal a graduação da pena para quem não cumpre o artigo 35 e 36 com cassação. Porque não existe nenhuma graduação na lei de responsabilidade fiscal
para a cassação. Não existe. A lei diz, o artigo 35 e 36 diz que não se pode utilizar recursos de bancos oficiais para programas da administração centralizada, mas não gradua a pena. E nenhum prefeito do Brasil ou nenhum governador do Brasil teve conta rejeitada e foi cassado. Você está aqui perto, em Tocantins, o atual governador Marcelo Miranda teve 2 contas rejeitadas, com pedalada, com decreto de suplementação orçamentária, sem autorização da Câmara, com uma série de irregularidades, e é do PMDB e continua governador, como tantos outros governadores continuam. Então, o que eu digo é que, consumado esse impeachment, eu acho que vai se abrir uma jurisprudência para os tribunais de contas dos municípios, dos estados, cassarem também prefeitos e governadores porque abriram contas sem autorização das assembleias, ou os prefeitos que abriram contas sem autorização das câmaras de vereadores. O que eu acho é o seguinte, e até lembrando aqui, talvez o ideólogo do Código Penal francês, o Montesquieu, ele diz o seguinte, qualquer castigo que seja dado de forma absolutamente desnecessária, como é o caso da presidente Dilma, é tirânico, é cruel, é opressivo. O que me chama a atenção e o que me preocupa é o dia seguinte, é o after day. O que é que vai acontecer depois com o governo que entra já numa crise de confronto com a sociedade, de confronto na Câmara e também aqui no Senado. A Câmara foi uma sessão fantasma, uma fantasmagoria enorme, um relatório que foi aprovado sem nenhuma consistência, pachola, de brincadeira, com aquela declaração de voto em favor da minha tia, do meu primo, quando a deputada nominou o seu esposo, o prefeito, correto, e no outro dia o prefeito estava algemado. Então, foi uma série de ações e de declarações que devem ser desconsideradas, e o dia 17 de abril deveria ser tirado do calendário da Câmara dos Deputados, porque um presidente da Câmara dos Deputados, que é chamado 47 vezes de bandido, ou de déspota, ou de corrupto, ou de gangster, e apenas ri, nós estamos com a Câmara Federal numa situação que nunca esteve nesse Brasil. E é uma Câmara Federal que teve grandes presidentes, como tem lá outros deputados que são corretos, direitos, mas um presidente de uma Câmara Federal ouvir dos seus colegas, dos seus pares, 47 vezes, corrupto, gangster, bandido, como Roberto Jefferson disse, bandido preferido, o meu bandido preferido, e apenas realmente aquela sessão deveria ser anulada, porque foi um ato cênico comandado, na sua grande maioria, pelos deputados que estavam ali, e naquele dia a virtude estava em minoria, meu prezado amigo e senador que eu tanto admiro, Roberto Requião. Presidente, eu estou entusiasmado com o resultado dessa discussão que eu acabo de abrir no Senado. Eu sempre acreditei no Senado da República como um poder equilibrado e moderador. E eu, a parte do senador Caiado e eu, a parte que recebo agora do senador Otto, me sinalizam que essa discussão está sem a menor sombra de dúvida num bom caminho. Se a mesa me permitir, eu concedo uma parte à senadora Vanessa Graziotin. Senador Requião, primeiro eu não poderia deixar, estando eu aqui, de fazer uma parte a esse... Vossa Excelência se apodere do espírito de Suplicy, tenha a capacidade de síntese de Suplicy, para a gente poder adiantar. Eu acho que eu vou me espelhar mais na capacidade de síntese de Vossa Excelência, senador Magno Malta. Serei mais breve. Então, primeiro agradecer ao senador Magno. Você fica o dia inteiro com a palavra.
Mas eu não poderia, em ouvindo o senador Requião, deixar de fazer a ele uma parte, senador. Primeiro, que eu quero destacar aqui a permanente coerência de Vossa Excelência. Não importa que cargo público ocupe, se governador do seu estado do Paraná, se senador da República, Vossa Excelência tem uma ideologia e um pensamento. Então, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência. Segundo, dizer que não foi uma, mas muitas vezes discutir com o senhor, quando subia à tribuna, e fazer críticas a algumas medidas da presidente após a sua reeleição. E medidas que, como Vossa Excelência, eu também discordava. À época, se dizia o seguinte, mas estão exigindo que façamos isso. Há uma exigência do mercado. E o que aconteceu, senador Requião? Ninguém, muito menos o mercado, deixou a presidente governar. Para quê? Para criar os fatos que nós estamos vivenciando hoje. É aquela velha tese do quanto pior, melhor. Eu espero que a gente ainda tenha condições de brecar isso que estão querendo fazer. Cometer, como disse o senador Otto, a maior injustiça, condenar alguém sem que esse alguém tivesse cometido um crime sequer. Mas se levarem adiante, se insistirem, penso como Vossa Excelência, vamos conversar com o povo à rua. Não podemos permitir que assumam a cadeira da presidência quem nunca colocou o seu nome para a apreciação popular. É verdade, o povo está meio insatisfeito com o governo, mas o povo tem dito, não quer o presidente Temer, o vice-presidente Temer na cadeira da presidente Dilma. Então, parabéns, senador Requião. E o Brasil precisa muito da atuação contundente que tem Vossa Excelência. Muito obrigada. E nós chegaremos, senadora, à exposição plena das contradições. O mercado financiou a insurreição. Na mídia, nos jornais, nas televisões, nos panfletos, oferecendo, inclusive, aviões no dia da votação da Câmara. Conversas pessoais de líderes de federações empresariais. Mas o mercado, o verdadeiro mercado, exige, por exemplo, o Banco Central independente. E eu quero lembrar esse plenário, para encerrar a minha participação nessa tarde, que o presidente do PSDB, nosso famoso presidente do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, para poder governar a moda dele, demitiu 5 presidentes do Banco Central. Será que agora, perto da possibilidade concreta do empinchamento ilegal da presidente Dilma, eles insistirão no plenário em Banco Central independente para tirar completamente a possibilidade de governabilidade de um próximo governo com o Temer, em parceria com o PSDB? Nós vamos começar a viver contradições pesadíssimas. Mas uma coisa é clara, é o privilégio absoluto do capital financeiro contra o trabalho. É o mesmo que ocorre na Itália, na Grécia, na Espanha, em Portugal e que tem desgraçado o mundo e que faz se elevar a palavra de um líder importantíssimo nesse momento, que é o Francisco Bergoglio, o nosso Papa Francisco, na reunião de Davos e em todos os seus pronunciamentos. Não é possível que Mamon prevaleça diante da aventura e da possibilidade de vida e felicidade dos povos. Mamon, em hebraico, não é nada mais, nada menos do que a palavra dinheiro. Obrigado, presidente.